Aqui pensando nessa liminar, nessa decisão do ministro Fux de ontem sobre o número de deputados, tá? Que havia uma preocupação da bancada gaúcha de uma redução de 2 deputados, porque, vamos lembrar, o Congresso aprovou um aumento de 513 para 531 deputados. Isso para não diminuir dos estados e sim aumentar os que ganharam população. Aí, por exemplo, o Rio Grande do Sul ficaria com seus 31, Santa Catarina ganharia mais 4, para pegar o exemplo aqui mais próximo. Como o presidente Lula vetou, ficou um limbo. O Congresso ainda não apreciou esse veto. Aí o presidente do Senado entrou com um pedido no Congresso, um pedido no Supremo Tribunal Federal, e o ministro Luiz Fux decidiu. Não, como ainda está pendurado no Congresso, só vale atualizar o censo de 2022 para a eleição de 2030. Então, neste ano de 2026, fica tudo como era antes no quartel de Abrantes. Nem Santa Catarina ganha mais e outros estados que ganhariam mais, nem os estados que perderiam, perdem. E aí, Matheus Chu, o que mais temos diretamente de Brasília? Bom dia. Que não falta assunto, né, Andressa? Bom dia a todos. Só para complementar essa questão, Rosane, minha avaliação é a seguinte: o que o Congresso está fazendo é ganhar tempo, né? As regras em 2026 ficam iguais, portanto, o Rio Grande do Sul com 31 deputados, e hoje não tem clima para o Congresso derrubar o veto do presidente Lula. Mas daqui a alguns meses talvez tenha, né? Depois das eleições, e essa é a grande preocupação dos parlamentares em derrubar o veto hoje, eles podem criar coragem para derrubar esse veto. Ou seja, derrubando o veto, teríamos mais 18 deputados a um custo anual de 64 milhões de reais. Rio Grande do Sul, continuaria com 31 cadeiras, isso é muito bom, mas outros estados ganhariam e o custo total, né, seria bem maior. Me parece que é uma tentativa também de ganhar tempo, embora, né, tenha uma base jurídica também de que é necessário pelo menos um ano antes das eleições para que a mudança seja aplicada. Bom, mas o que não falta é assunto, né, Andressa? Vamos começar recuperando um pouquinho o que foi ontem, uma segunda-feira tumultuada na CPI do INSS, que durante a madrugada determinou a prisão do presidente da CONAFER, Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais. Carlos Roberto Ferreira Lopes foi como testemunha até a CPI, não como investigado, mas saiu de lá preso em flagrante porque houve uma conclusão do presidente da CPI, o senador Carlos Viana, de que ele mentiu ao colegiado, mentiu de forma deliberada, segundo Viana, apesar de ter se comprometido a falar a verdade. Ele é um dos suspeitos de operar a fraude do INSS. Este homem que foi preso há pouco, agora pela manhã, ele foi solto mediante pagamento de fiança, mas passa agora, portanto, a ser investigado por ter desviado ou auxiliado no esquema que desviou bilhões de reais das aposentadorias. CPI do INSS tem dado o que falar, né, Andressa? Tem circo político, discussão ideológica, coisa e tal? Sim, como toda a CPI. Mas tem, sim, ajudado a esclarecer, ou pelo menos dar mais publicidade, né, a vários pontos que ainda estão nebulosos neste esquema que desviou bilhões de reais de aposentados. O que precisa a CPI mostrar ainda é qual é a participação de agentes públicos dentro do INSS, eventualmente indicados políticos, né, no Instituto ou até mesmo no governo federal, seja neste governo, no governo passado, que abriram a porta, né? Que, como é que é a expressão, Rosane? Desligaram o alarme, né? Desligaram o alarme. E que facilitaram esse tipo de fraude. Chu, a gente falava antes sobre a expectativa do Brasil em relação ao encontro do presidente Lula com o presidente Trump e sobre a mãozinha dos irmãos Wesley e Joesley Batista. Recupera pra gente, porque a gente não teve tempo de falar aqui nos últimos dias sobre isso. Pois é, enquanto a gente estava acompanhando o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo, a fase final, ali entre os dias 10 e 11 de setembro, Joesley Batista foi recebido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Uma audiência que, segundo eu apurei, durou meia hora, né? O que, vamos combinar, é um tempo expressivo na agenda do presidente dos Estados Unidos, que tratou do tarifaço porque o grupo JF tem vários negócios também nos Estados Unidos, especialmente na área de proteína animal, mas também de celulose, enfim, de outras áreas. E Joesley, também em audiências anteriores com integrantes da Casa Branca, assim como nessa audiência com Trump, mostrou o prejuízo para os americanos que este tarifaço traz.
porque os produtos vendidos pelo grupo JF compõem, por exemplo, o hambúrguer do americano. Não preciso nem explicar o quanto ele é consumido lá, né? O frango também muito consumido, além de vários outros itens, né, do dia a dia, do cotidiano dos norte-americanos. Essa conversa, Andressa, ela ajudou a pavimentar o caminho para um encontro com o presidente Lula. Joesley, irmão dele, Wesley Batista, outros empresários brasileiros também, além, é claro, do trabalho de diplomacia do Itamaraty, tem nas últimas semanas, em vários encontros pouco divulgados, né, encontros de bastidores, em reuniões fechadas, tentado convencer as autoridades americanas de que o tarifaço é ruim, não só para o Brasil, mas também para os Estados Unidos, né, e que ele deveria ser ou totalmente revisto ou pelo menos parcialmente nestes itens mais importantes para o dia a dia dos norte-americanos. Isso tudo ajudou a criar este ambiente, ajuda a justificar, né, a explicar a fala do presidente dos Estados Unidos na Assembleia Geral da ONU, mais aberto a um diálogo com o presidente Lula, e pode pavimentar este caminho para o encontro entre os dois, que ainda não tem data, ainda não tem um formato definido e que, né, Andressa, pode até não acontecer se essas gafes continuarem ocorrendo. Ontem o presidente Lula disse que levaria a primeira-dama desnecessário, sinal, né, de negativo. Enfim, né? Microfone aberto, com discurso livre, as bobagens começam a ser ditas e podem daqui a pouco até influenciar. Mas por enquanto não. Por enquanto o cenário é de disposição de ambos os lados para uma reunião que ainda não está marcada. Bom, para fecharmos, resume para a gente, Chu, que acompanhou de perto a posse do ministro Edson Fachin como presidente do Supremo Tribunal Federal. A gente tem 2 trechos aqui falando sobre esse assunto ao teu comando aí, Chu. Tá bom. Pois é, o presidente do STF, Edson Fachin, que assumiu ontem, ministro gaúcho, né, nascido em Rondônia, mas com a vida toda feita no Paraná, ele fez um discurso longo, um discurso dentro do que era esperado dele, prometendo coesão no Supremo, abertura ao diálogo, o que ele chama também de uma necessidade de fugir dos holofotes, né, do espetáculo, do ambiente de espetáculo, e trabalhar a autocontenção judicial, mas também um discurso que serviu para defender muito a corte e os integrantes dela. A gente separou 2 trechos desta fala do ministro Edson Fachin, que já na abertura elogiou o agora vice-presidente da corte, Alexandre de Moraes, que assumiu como vice-presidente ontem, elogiou a atitude dele, as ações dele no Supremo, e disse que ele precisa de solidariedade em razão dos ataques que tem sofrido, fazendo, é claro, uma menção indireta também às sanções do governo dos Estados Unidos. Terei ao meu lado o vice-presidente Alexandre de Moraes, magistrado que engrandece esse tribunal e que aqui chegou uma carreira consolidada como jurista e professor de direito constitucional. É um amigo e um juiz feito fortaleza. Sua Excelência, como integrante desse tribunal, merece nossa saudação e nossa solidariedade, e sempre a receberá. Assim. O ministro Edson Fachin defendeu também, Andressa, que é necessário haver mais previsibilidade institucional no Brasil, uma melhor relação entre os poderes, e o fato dele assumir agora, com esse perfil mais discreto, aberto ao diálogo, mas pouco afeito a festas, a discursos, a entrevistas, é uma aposta, tanto no mundo jurídico como político, uma possibilidade de redução das tensões, né, deste clima ruim institucional que já ocorre há vários anos, especialmente entre o Supremo e o Congresso. Vamos ouvir mais um trecho do que ele disse. A independência judicial não é um privilégio, e sim uma condição republicana. Um judiciário submisso, seja quem for, mesmo que seja o populismo, perde sua credibilidade. A prestação jurisdicional não é um espetáculo, exige contenção. Bom, em razão desta crise permanente, né, Andressa, entre o Supremo e o Congresso, é claro que este trecho da manifestação acabou ganhando destaque, foi muito comentado depois, até mesmo entre lideranças políticas, mas o ministro, neste discurso, fez também algumas promessas de como será a gestão dele. Diz que será uma gestão que vai buscar a economia no Judiciário e no CNJ, Conselho Nacional de Justiça,
afirmou que vai dar uma resposta firme à corrupção, que ele classificou como um cupim da República. Disse ainda que vai trabalhar contra a judicialização excessiva de demandas sociais, também atento a mudanças climáticas, impacto de novas tecnologias e da transformação judicial, além da necessidade de garantir acesso à justiça aos mais vulneráveis.